Heranças. Classes, como já aprendemos, podemos utilizá-las para criar uma definição, um template. Podemos definir propriedades e métodos que descrevem características e ações do nosso objeto. Mas muitas vezes podemos achar casos onde muitos objetos diferentes podem compartilhar algumas determinadas características, ou até mesmo fazer ações em comum. Quando nos encontramos com um exemplo desses, podemos utilizar do poder da herança para nos ajudar a organizar o nosso código. Classes podem herdar características e métodos de outras classes, e se isso soa um pouco confuso, não se preocupe. Vamos ver um exemplo. Para entender melhor como isso pode acontecer, vamos voltar para a nossa fábrica de carro, onde iremos ter o modelo A e o B, mas desta vez estamos trabalhando em cima de um simulador, onde ambos os carros irão ser testados. Para iniciar nossa brincadeira, podemos definir uma classe que representa o carro do modelo A. Nosso carro do modelo A tem algumas definições: Total Speed, a velocidade máxima que ele consegue atingir; Speed, a velocidade atual do carro; Gears, a propriedade privada que indica o número total de marchas do carro; e Accelerate, um método que aumenta a velocidade do carro passando para a próxima marcha. Agora que temos a definição do modelo A, podemos fazer o mesmo para o modelo B. Nosso modelo B dispensa muitas explicações. Como vemos, ele contém as mesmas propriedades do modelo A, mas com uma diferença. Ele tem um modo esportivo, que permite o carro ter sua velocidade total 50 km mais rápido que o padrão de 150. Mesmo o modelo B tendo um modelo esportivo, ainda assim, ambos os carros são muito parecidos. Então podemos utilizar da herança para nos ajudar a remover a duplicidade de código entre as classes. Podemos fazer isso com a classe Car, que contém os valores que existem em comum entre o modelo A e o B, e também o método Accelerate, pois afinal ele funciona de forma igual para ambos os modelos. Mas nesse caso, iremos adicionar um método construtor para que possamos parametrizar os valores do carro para cada modelo. Sendo assim, podemos recriar ambos os modelos baseado na nossa classe Car. Com o uso da palavra-chave extends, podemos herdar as características de outra classe. Olhando para o modelo A, podemos ver que ele somente adiciona um método construtor, onde chamamos um outro método chamado super, que nada mais é que o construtor da classe herdada. Já o modelo B faz o mesmo com o método construtor, mas também define o método esportivo. E como podemos ver, o mesmo tem acesso às propriedades de Total Speed, definidas na classe Car. Sendo assim, podemos criar nossos carros sem ter muitos problemas com a repetição do método Accelerate e das propriedades em comum. Assim como quando trabalhamos com interface, podemos utilizar a classe Car como um subtipo de ambos os modelos. Assim, uma lista de carros seria um array de carros. Ao utilizar uma interface, podemos definir um contrato a ser seguido, o que indica que quando implementamos uma interface, devemos definir as propriedades e os métodos dentro da classe que a implementou. Já quando fazemos herança de classes, podemos ter a implementação na classe base, sendo que as classes que estendem dela irão receber automaticamente essa implementação. Em resumo, interface diz o que você deve fazer, um contrato, mas não como. Herança adiciona ou sobrescreve comportamentos de uma classe, contrato.